versículo 11. Vamos ler todos juntos este versículo bíblico. No 3, vamos lá. 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para o ensaio ficou bom, mas vamos fazer mais uma vez, bem bonito. Enche os teus pulmões e vamos fazer a leitura. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus pela sua palavra. Estamos aqui neste último dia de confraternização, de festa. Vocês estão de parabéns, Deus está neste lugar. E esta mocidade é uma mocidade abençoada, preservada pelos céus. E eu creio que Deus tem grandes obras para realizar no meio de toda essa juventude. E nós estamos aqui lendo uma palavra que é muito interessante, como disse a minha esposa, muito propícia para a realidade que nós estamos vivendo. João, inspirado pelo Espírito e de acordo com a orientação que ele recebeu do Senhor Jesus, Cristo ele resolveu destinar 7 cartas para as igrejas da Ásia. E nós estamos diante da igreja da Filadélfia, a 6ª carta que foi escrita, endereçada à igreja da Filadélfia. E aqui no versículo 11 que nós lemos, Jesus, ele fala sobre 3 coisas. Eu venho sem demora, e aí ele dá uma ordem, guarda o que tens, e uma advertência para que ninguém tome a tua coroa. E eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite, sobre um assunto muito importante, que todos nós devemos meditar e refletir. É necessário conservar o que já temos recebido. Essa é uma verdade muito importante e eu gostaria que você guardasse. É necessário conservar o que já recebemos, aquilo que já temos, aquilo que adquirimos. Nós estamos diante de uma carta que eu disse que foi endereçada à igreja da Filadélfia, e nós precisamos entender que essa igreja da Filadélfia era uma igreja pequena, era um trabalho muito simples, não era uma igreja grande em questão de tamanho do templo, o edifício era pequeno, essa igreja certamente não estava localizada no centro de uma capital, no centro de uma cidade, mas possivelmente esta igreja da cidade da Filadélfia, ela estava localizada num bairro da periferia, num bairro pobre, num bairro simples, talvez numa comunidade. Era uma igreja simples, havia um número pequeno de membros, e tudo isso nós vamos perceber pelas coisas que Jesus fala. Era uma igreja que o Senhor Jesus, ele mesmo fez questão de dizer que havia nela, nesta igreja, pouca força. Olha que coisa interessante. Jesus diz que nesta igreja de Filadélfia, eles tinham pouca força. Então não era um templo grande, não havia recursos financeiros suficientes. Eu imagino que eles não tinham cadeiras confortáveis como essa que você está sentado. No dia de calor, com toda certeza, não tinha ar-condicionado. O som não era de última geração. Talvez não tinha microfone sem fio. Talvez nem microfone tinha. Eles estavam lá numa simplicidade, com poucos recursos. Tanto é que o próprio Senhor Jesus faz questão de dizer que havia pouca força. Mas há alguns detalhes que nos chamam a atenção. Jesus ele diz que naquela igreja ele tinha aberto uma porta. Numa igreja pequena, numa igreja sem recursos, numa igreja de favela, de comunidade, de periferia, numa igreja que não tinha muita gente, numa igreja que não tinha influência na sociedade, talvez socialmente eles eram irrelevantes, considerados insignificantes, mas Jesus olha para eles e diz: eis que eu abri uma porta aberta, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la. E eu glorifico ao Senhor porque a lógica humana é completamente diferente da lógica divina, e graças a Deus por isso. Aquilo que o homem, que o mundo acha grande, Deus muitas vezes acha pequeno. Aquilo que o mundo considera irrelevante,
Senhor valoriza, o Senhor, Ele de fato se importa. Na igreja de Esmirna, que junto a Filadélfia e Esmirna são as únicas igrejas que Jesus não faz crítica, reclamação nem censura alguma. Somente das 7 cartas, somente Esmirna e a igreja da Filadélfia que Jesus não faz censuras, críticas. E para Esmirna, Jesus olha para ele, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 2, versículo 9. Jesus diz: eu sei as tuas obras, eu estou vendo a sua tribulação, e eu também reconheço a sua pobreza. Mas aqui entre parênteses, mas tu és rico. É Jesus dizendo: o mundo inteiro, a sociedade toda considera vocês pobres, porque a conta bancária de vocês está vazia. Mas diante de mim, perante os meus olhos, vocês possuem riqueza espiritual. A lógica do mundo é totalmente diferente da lógica de Deus. Para a igreja da Laodiceia, que é a igreja, é a 7ª carta que o Senhor endereça, o versículo de número 17 do capítulo de número 3, Jesus está diagnosticando a forma como eles mesmos se sentiam. E aí Jesus diz: como vocês dizem, rico sou, eles batiam no peito, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse povo da igreja da Laodiceia, eles tinham uma arrogância, uma petulância, uma prepotência tão grande, que eles ousavam bater no peito e dizer: nós estamos ricos, nossa conta bancária está cheia de dinheiro, aqui tem bastante gente, tem culto que falta até cadeira para o povo sentar, nós temos ar-condicionado, nosso som é de última geração, pintamos as paredes, nosso templo é moderno, cadeiras, bancos confortáveis, somos ricos, não temos falta de nada, os dízimos estão entrando, o povo está ofertando, está lotado de gente, a juventude está abarrotada. E aí Jesus olha para eles e, olhando para o que eles mesmos estavam sentindo, segundo a lógica humana, Jesus faz um diagnóstico: vocês dizem, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas há um parênteses aqui: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Porque a lógica do homem é diferente da lógica do céu. O que os homens pensam é diferente do que o Senhor pensa. Talvez alguém olhe para você, alguém te diagnostique, alguém veja você e aponte até um futuro, até um diagnóstico, até uma sentença. Mas aquilo que o homem pensa ao teu respeito não é o que o céu determina ao teu respeito. Eu estou pregando para alguém aqui que o mundo te apontou e o mundo já proferiu a tua condenação. Esse daí não dá em nada, para esse daí não tem mais jeito, para essa aí não tem solução, esse daí acabou, sua vida vai terminar desta forma, não há nada mais que possa acontecer. Mas eu estou aqui para te dizer que a última palavra vem do Senhor. A sentença final é proferida pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. E ainda que o mundo tenha te desenganado, sentenciado a sua morte e até decretado a sua falência e derrota, os céus têm uma palavra diferente ao teu respeito. Você não é o que os homens dizem que você é. Você não é o que a sociedade diz que você é. A sua identidade não está determinada pelo que as pessoas pensam ao teu respeito, mas a tua identidade é sobre o que os céus e o Senhor Jesus determina o seu respeito. Então nós estamos no capítulo 3, dos versículos 7 ao 13. Existe essa 6ª carta, endereçada à igreja da Filadélfia. E aí Jesus ele trabalha com esses 3 aspectos: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu preciso dizer que a vinda iminente de Cristo, ela exige que o crente persevere na fé. Preste atenção no que eu estou falando. A vinda iminente de Cristo, ela exige que o crente
persevere na fé, guardando o que já recebeu, para garantir a sua recompensa eterna. A vitória não pertence aos que desistem. A vitória não pertence aos que caminham uma boa légua, um bom tamanho, muitos quilômetros. A vitória não pertence a quem começa bem, a quem corre bem, a quem caminha bem, mas a vitória, ela é reservada para aqueles que perseveram na fé e conseguem cruzar a linha de chegada. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. A tua vitória e a tua recompensa eterna está reservada para você, desde que você cruze a linha da chegada. Existe um adágio popular que diz que alguém nadou e morreu na praia. De que adianta nadar tantas braçadas, ficar ofegante, perder o fôlego, nadou muitos quilômetros para morrer na praia, desistir nos últimos instantes? A linha de chegada já está a poucos metros. A linha de chegada está a poucos metros de distância. Imagina alguém que saiu lá de trás numa maratona e falou: eu vou correr porque eu quero chegar lá e eu quero ganhar o meu troféu. E aí ele corre com todo aquele pique, com toda aquela energia, com os pulmões cheios de oxigênio, e corre, mas quando vai se aproximando do final e falta fôlego, tem muitos obstáculos, os meus pés estão cansados, os espinhos estão furando os meus pés, alguém me desmotivou no caminho, alguém disse que eu não ia conseguir completar a jornada, alguém disse que eu não ia vencer, alguém disse que o troféu não seria para mim, alguém disse que eu não daria certo, então eu vou parar, eu vou desanimar, eu vou desistir, mas a linha de chegada está aqui, e você está quase chegando. Nesta noite o Espírito de Deus usa a minha boca para te dizer: persevere, avance e caminhe até o final, porque a vitória está reservada para você, desde que cruzes a linha de chegada. Vá até o fim, persevere e complete a tua carreira, porque a tua vitória está a poucos metros de distância. Glória a Deus. Eu estou pregando porque tem gente aqui que está pensando em desistir. Tem gente que entrou por aquela porta pensando: talvez seja o meu último culto, eu vou lá hoje, eu quero saber o que vai acontecer, vamos ver se Deus vai falar comigo. Mas eu estou tentado, eu estou pensando, eu estou totalmente indiciado para desistir, para parar, para entregar os pontos, para jogar a toalha para cima. Mas nesta noite o Senhor me trouxe neste lugar com uma palavra do céu e uma mensagem do coração de Deus para te dizer: eu não te dou permissão para parar no meio da caminhada, eu não te autorizo a desistir, eu não te dou permissão para esmorecer. Falta pouco, cruze a linha da chegada, vá até o fim, complete e faça o que eu te chamei, porque a tua recompensa será grande, e eu te chamei para a vitória completa. A vitória não é para quem desiste, a vitória não é para quem para, a vitória não é para quem se desanima. Eu sei que você tem motivos para desanimar, eu sei que você está cansado, eu sei que te feriram, eu sei que o teu coração está em pedaços, dilacerado, magoado, entristecido. Mas o mundo é isso mesmo que nos proporciona. Este mundo é de tristezas e angústias e dores, mas Jesus tem
coisas especiais. Jesus tem coisa grande. Jesus tem coisa linda. Jesus tem uma obra preciosa para cumprir na tua vida. Aleluia. Vamos por partes aqui. Eis que venho sem demora. Eu quero trabalhar com 3 características. A certeza da vinda. Jesus prometeu voltar sem demora. O dever da fidelidade. Jesus nos mandou: guarda o que tens. Dever da fidelidade. Em terceiro lugar, o perigo da perda, para que ninguém tome a tua coroa. São 3 aspectos que nós podemos enxergar nesse versículo. Se a gente colocá-lo sobre a mesa e esmiuçá-lo, a gente enxerga essas 3 partes. A certeza da vinda, ele vem sem demora. O dever da fidelidade, ele disse: guarda o que tens. E o perigo da perda, para que ninguém tome a tua coroa. Tratando sobre a certeza da vinda, Jesus disse: eis que venho sem demora. E eu preciso te dizer que esta promessa é uma promessa pessoal. Por que pessoal? Porque não foi o homem quem prometeu, mas foi o próprio Senhor Jesus que prometeu voltar para buscar a sua igreja. Ah, se fosse o pastor, ah, se fosse o presbítero, ah, se fosse fulano de tal, aquela irmã do círculo de oração, nós poderíamos ficar com a pulga atrás da orelha, nós poderíamos ficar com o pé atrás, porque foi o homem quem prometeu. E pode ser que ele mentiu, pode ser que ele se enganou, pode ser que ele se equivocou, mas eu creio que Jesus voltará, porque esta promessa foi feita pelos seus próprios lábios. Não foi o homem que mente que prometeu, mas foi o próprio Senhor Jesus quem disse: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Eu quero ler alguns versículos para reforçar isso que nós estamos pregando. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo de número 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Foi Ele quem prometeu. Porque eu creio que Ele voltará? Porque foi Ele quem prometeu. Porque nós temos a certeza, obreiros, que Ele voltará? Porque Ele mesmo nos prometeu. Então, além desta promessa ser uma promessa pessoal, Ele mesmo nos prometeu, nós temos também uma advertência de urgência. Uma advertência de urgência. Eis que venho sem demora. Sem demora. Ele está falando sobre a iminência da sua vida. O que significa iminência, irmão Tiago? Iminente é algo que pode acontecer a qualquer momento. Sabe naquele dia que o céu fica enegrecido, as nuvens densas, você olha para o céu que está todo azul, todo clarinho, e de repente fica aquela escuridão, e você vê alguns relâmpagos, e aí você olha, e o que você conclui? Vai chover. Vai chover. E eu te pergunto, quando é que vai chover? Daqui quanto tempo? Você diz: eu não sei, mas a chuva já está chegando. O vento fica forte, a gente consegue sentir aquele cheirinho de chuva, cheirinho de terra molhada, o céu está escuro, os relâmpagos estão incendiando o céu. Eu não sei se daqui 5, 10, 15, 20, meia hora, eu não sei quanto tempo, mas eu tenho uma certeza: tudo indica que vai chover. Isso é iminência. Nós não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser no final da noite, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus está voltando. Quantos ainda têm essa esperança? Eis que Cristo breve vem. Maranata, ora
Lucas, no capítulo 12, versículo 40, Jesus diz: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Jesus está voltando. Tiago, na sua epístola, Tiago no capítulo de número 5, os versículos 7 e 8 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com perseverança, até que receba a chuva temporã e serôdia. Versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Hebreus capítulo 10, versículo 37: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Nós temos essa garantia, nós temos essa certeza: Jesus em breve vem. Ele disse para os seus discípulos no capítulo 14 do Evangelho escrito por João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus nos prometeu preparar um lugar, deixar um cômodo bem arrumadinho, porque depois que tudo estiver preparado, Ele voltará mais uma vez, e onde Ele estiver, cada um de nós estaremos com Ele também para sempre, porque muito em breve Cristo aparecerá nas nuvens, com voz de arcanjo, com alarido, com a trombeta de Deus, e a igreja que sofre, que chora, que peleja, que guerreia, que está aqui nessa terra, marchando, sofrendo e chorando, muito em breve será arrebatada. Não subiremos com esse corpo carnal, fraco, com esse corpo cheio de doença, com esse corpo cheio de pecado, mas receberemos um corpo novo, glorificado, incorruptível, e estaremos para todos sempre juntos no Senhor. Então, em primeiro lugar, nós temos a certeza da vida. Eis que venho sem demora. Esta é uma promessa pessoal e há uma advertência de urgência. Jesus prometeu voltar a qualquer momento. Mas em segundo lugar, eu disse que nesse capítulo 3, versículo 11, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens. E aqui fala sobre o nosso dever da fidelidade. Preste atenção no que eu estou pregando. Há um dever da nossa parte de fidelidade, porque o Senhor diz: guarda o que tens. E eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra guardar no original grego, ela significa conservar, reter. A tradução que o irmão Gabriel leu, a Nova Almeida Atualizada, diz: conserve o que você tem recebido, conserve o que você já recebeu. E guardar, segurar, não é simplesmente isso que eu estou fazendo. Eu estou segurando essa Bíblia, eu estou retendo essa Bíblia na minha mão, mas eu não consigo guardá-la completamente na minha mão. A Bíblia é muito grande, minha mão não consegue guardá-la totalmente. Mas se eu pegar esse plano aqui, por exemplo, e amassá-lo, eu consigo guardá-lo completamente, totalmente, dentro da minha mão. E o que Jesus está dizendo para a sua igreja em Filadélfia é: guarde, conserve, retenha, segure com firmeza, com totalidade, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar é segurar com firmeza, com força, é reter completamente dentro da mão. Você já teve uma experiência em estar com um amigo, talvez na praia, talvez em algum passeio, alguma área de lazer, e o seu amigo talvez com celular, com dinheiro, e ele fala: segura para mim.
eu vou entrar na piscina, vou entrar no mar, vou precisar fazer tal coisa, guarda isso daqui para mim e deixa na sua responsabilidade. Talvez uma nota de 200, talvez um celular, uma joia, e aí você pega e guarda bem seguro nas suas mãos, para que não escape, para que não fuja do teu controle. Afinal, é algo importante, é algo de valor, é algo especial, e você não pode deixar escapar da tua mão, porque te foi confiado e está seguro sob a tua supervisão. É exatamente o que Jesus está dizendo para esta igreja: guarda o que tens, conserva, cuide de maneira tão dedicada e intensa, para que não escape das tuas mãos, para que não fuja do teu controle, para que ninguém possa tomar e furtar do teu poderio e da tua segurança. Guardar é exatamente isso. E aí eu faço uma pergunta: se nós devemos guardar o que temos, afinal, o que nós temos? Jesus mandou guardar o que tens, mas o que de fato nós temos, irmão Gabriel? O que de fato nós já recebemos? O que de fato nós já adquirimos? E se você olhar para esse próprio texto, capítulo 3, dos versículos 7 ao 13, o contexto aqui da igreja da Filadélfia, nós percebemos que Jesus fala de algumas coisas que eles tinham, que eles receberam. Em primeiro lugar, o versículo 7, ou melhor, o versículo 8, Jesus diz assim: eu sei as suas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Sabe o que eles tinham? Uma porta aberta. Mesmo sendo uma igreja fraca, insignificante, considerada irrelevante, pequena, pouca gente, num bairro de periferia, uma igreja da favela, do povão, Jesus tinha dito: eis que eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Não foi o homem quem abriu, a chave também não está na mão do homem, o cadeado não está no poder do homem. A porta foi aberta pelas mãos do Senhor Jesus, e Ele diz: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que eles tinham? Uma porta aberta. Versículo 8: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que é que eles tinham também, irmão Tiago? Obediência à palavra. Eles tinham guardado a palavra. Lembra do salmista do Salmo 119? Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eles tinham uma porta aberta, eles tinham a obediência à palavra, e em terceiro lugar, eles também tinham a fidelidade ao nome de Jesus. Jesus disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja fraca, era uma igreja de pouca força, era uma igreja sem relevância, era uma igreja de poucos membros, era uma igreja irrelevante, sem influência na sociedade, sem recursos financeiros, sem luxo, sem conforto, mas eles tinham uma porta aberta. Eles tinham a palavra do Senhor guardada e preservada. Eles tinham fidelidade ao nome de Jesus. Será que não é isso que nós também devemos manter? Será que não é este o segredo para uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, uma igreja abençoada, próspera e que está marchando bem sucedida para o céu? Glória a Jesus. A porta aberta é a porta da oportunidade, porque há um grande contraste aqui. A igreja da pouca força, a igreja sem influência, a igreja que não tinha bons números, bons resultados, muita gente, mas Jesus está dizendo: eu abri uma porta diante de vocês, e essa porta é a porta da oportunidade, é a porta da oportunidade para que a igreja tivesse um recurso, um meio, uma estratégia, um caminho para que pudesse proclamar o Evangelho de Cristo e as almas serem alcançadas. A porta que tinha sido aberta era a porta missionária, era a porta da oportunidade.
Jesus está dizendo: pelo que vocês possuem como recursos próprios, é impossível conseguir resultados. Mas pela porta que eu abro, esta igreja é vitoriosa. Pelos seus próprios recursos você não pode. Pelos seus próprios recursos você não tem. Pelos seus próprios recursos você não consegue. Mas o Senhor está dizendo: o teu segredo está na porta que eu abro diante de você. Você não tem, você não é, você não pode, você não consegue. Mas o segredo não está na tua força, não está no teu intelecto, não está no que você sabe fazer, não está no quão bem você sabe resolver, nos teus recursos e estratégias. Mas o Senhor está dizendo: o teu segredo e a tua vitória está na porta que eu abro e nas oportunidades que eu coloco diante de você. É possível uma igreja pequena, é possível uma igreja fraca, é possível uma igreja num bairro pobre, com pouca gente, com poucos recursos, conseguir resultados extraordinários. Porque assim como Paulo diz: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, eu não aguento mais, tira de mim. Jesus disse: eu não vou tirar o espinho da tua carne, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Jesus nessa noite está dizendo: eu coloquei um espinho na tua carne, ele te faz sofrer, ele te faz chorar, e você vai gemer, você vai sofrer com ele. Mas tem um negócio: eu não te desamparo, eu não te deixo sozinho, eu não te deixo abandonado. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza. Tem graça de Deus, tem poder de Deus, tem unção de Deus, tem porta aberta, tem recurso do céu chegando, minha irmã, tem estratégia do céu chegando para a tua vida, meu irmão. Você está em situações difíceis, você pode estar em apuros, você pode olhar para os lados e não encontrar solução para o teu problema, mas Jesus nesta noite, ele te diz: eu abro porta, eu crio cenários, eu envio recursos, eu mando providência, mas você vai atravessar, a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer, a situação vai se tornar nova, porque eu estou diante de ti abrindo uma porta, e a oportunidade está à sua frente. Jesus está cuidando de nós, Jesus está abençoando a sua igreja. Jesus, ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês, e eu vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui está o segredo da oportunidade, a porta que ele abre. Jesus está dizendo: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, e vocês têm uma missão, vocês têm uma vocação, um chamado: vades, deis fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Aqui está a oportunidade, aqui está a missão da igreja. Nós não fomos chamados para ficarmos infrutíferos, para ficarmos sem resultados, para ficarmos sentados no banco apenas assistindo, apenas vendo o culto passar. Uma vida cristã sem frutos, sem resultados, sem experiências, uma vida cristã morna, parada, inerte. Mas o Senhor nos chamou para experiências maiores, para vivermos coisas sobrenaturais, para experimentarmos aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Talvez até hoje você tenha vivido um cristianismo raso, um cristianismo superficial. Talvez até hoje você tenha vindo aos cultos, saído dos cultos, e a tua vida tem sido da mesma forma. Num português bem barato, a gente tem empurrado com a barriga, picado o cartão, andado com o piloto automático aceso. Mas nesta noite, o Senhor, Ele cria oportunidades. O Senhor te chama para viver experiências novas, coisas diferentes, aquilo que você não viu,
viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que você ainda não experimentou, aquilo que ainda não aconteceu na sua vida espiritual, nem na sua história. O Senhor nesta noite, Ele fala ao teu coração: eis que eu te chamo para experiências novas, para resultados diferentes, para situações inusitadas, porque o meu projeto é diferente daquilo que você imagina. Havia uma porta aberta. Eles tinham: guardar o que tens, uma porta aberta, a obediência à palavra. Tiago disse: sede ouvintes, mas ouvintes praticantes, porque de nada adianta a gente conhecer a palavra e não praticá-la. De nada adianta a nossa mente estar cheia da palavra e não colocá-la em prática, não viver essa palavra. Mas esta igreja, eles não só ouviam a palavra que era pregada no púlpito, eles não só recebiam aquilo que era pregado nos cultos, ensinado na escola bíblica, ministrado no culto de ensino, mas eles guardavam a palavra de Deus. Eles escondiam a palavra do Senhor no coração. E aí Jesus está dizendo: guarda o que tens. Vocês têm uma porta aberta, vocês têm uma obediência à palavra, e vocês também têm sido fiéis ao meu nome, porque nós não podemos negar o nome de Jesus. E Jesus estava elogiando, aplaudindo e reconhecendo a fidelidade desta igreja, porque eles não negaram o nome de Cristo. Eles se mantiveram fiéis, apesar de toda a oposição, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar dos dissabores da vida, dos problemas, dos desafios, dos dilemas. Eles não entregaram os pontos, eles não pularam do barco, eles não retrocederam, não voltaram para trás, mas eles continuaram confessando o nome de Jesus. E eu quero ler um texto bem importante aqui para o seu coração. Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 10. Eu vou ler os versículos 32 ao 33. Jesus dizendo: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. A grande questão que Jesus está dizendo aqui é: se você me confessar publicamente diante dos homens, eu também te confessarei diante do meu Pai. Mas se você me negar com a tua vida, com as tuas palavras, com as suas atitudes diante dos homens, uma negação pública, eu também te negarei diante do meu Pai. Romanos capítulo 10, eu vou ler esse texto para você. Olha o que Jesus diz. Capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus está dizendo: você precisa me confessar com a tua boca publicamente, e com o teu coração você precisa crer que eu ressuscitei Cristo dos mortos. Assim você será salvo. Sua salvação está garantida. É necessário confessarmos o Senhor, é necessário não negarmos o Senhor. E eu preciso te entregar uma palavra da parte de Deus. Eu não sei quantas pressões você tem vivido. Talvez você tenha se sentido bombardeado, alvejado pelo inferno. O inimigo tem gastado toda a munição dele contra você, para te tirar do caminho, para te fazer desanimar, para te fazer desistir. Não é fraca a pressão, não é fraco o investimento do inferno para te paralisar, para te fazer desanimar e para até te fazer desistir. Se não fosse a mão de Deus, você já teria sido engolido pelo diabo. Se não fosse a graça de Deus, o inimigo já teria te devorado. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a tua casa, a tua vida, a tua família já teria sido falida e destruída.
Mas Jesus nesta noite está te dizendo: é a minha mão, é a minha graça, é o meu poder, é a minha misericórdia. É você fraco e eu te fortalecendo. É você desanimado e eu te animando. É você triste e eu alegrando o teu coração. É você pensando em parar e eu te enchendo de força, renovando o teu coração, te dando nova esperança, te enchendo de gozo, te enchendo de expectativa, abrindo portas, e você consegue caminhar mais alguns passos. Por você já teria parado. Pelas suas forças você já teria caído, tombado e esmorecido. Mas o Senhor nesta noite diz ao teu coração: eu tenho te ajudado, eu tenho caminhado ao seu lado, eu tenho te fortalecido, eu tenho te socorrido, eu tenho te preservado, eu tenho sido teu socorro, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da tribulação. É por isso que mesmo engatinhando, mesmo fraco, você está de pé, porque eu tenho sido a sua ajuda, eu tenho te dado graça, e você tem perseverado.